O tema de hoje, que eu queria tratar com vocês hoje, falar um pouco dele, porque volta e meia o ministro Paulo Guedes insiste em trazê-lo à tona, é o tema das reservas internacionais. Para aquelas pessoas que talvez não saibam exatamente do que se trata as reservas internacionais, deixa eu primeiro falar sobre o conceito brevemente. Países acumulam reservas, e elas são chamadas de reservas internacionais porque elas vêm por meio das transações comerciais e financeiras dos países, então elas vêm por meio do balanço de pagamentos dos países. Países acumulam ou desacumulam, a depender da situação, reservas internacionais em decorrência dessas transações, né? Então, o que é o balanço de pagamentos de um país? O balanço de pagamentos de um país relaciona todas as transações de um país com o resto do mundo. Então, você tem todas as transações de natureza comercial e vinculadas ao comércio internacional, a começar pela própria balança comercial, e você tem todas as transações de natureza financeira, empréstimos, investimento direto e outras coisas mais que os países recebem ou enviam. Quando países recebem mais recursos externos do que usam no exterior, os países estarão, num período determinado, acumulando um fluxo do que a gente chama de reservas internacionais. Então, é um dinheiro que entra no país e que aí o Banco Central, que é o responsável pela administração das reservas internacionais, aloca esses recursos de diversas maneiras. Tipicamente, as reservas internacionais de um país, elas têm que estar disponíveis a qualquer momento para que elas sejam utilizadas em operações que o Banco Central pode vir a ter que fazer. Então, para dar um exemplo, quando há alguma crise, como a gente está vendo acontecer hoje no mundo, e a moeda começa a se desvalorizar muito, às vezes o Banco Central tem que entrar no mercado e atuar no sentido de conter. Às vezes é conter a desvalorização, o que nessa crise é inútil, mas às vezes não não passa pela desvalorização da moeda em si, e sim pela volatilidade. Então, em momentos de crise, a moeda tende a ficar muito volátil, né, porque os mercados tendem a ficar muito voláteis, e essa volatilidade cambial, como a gente chama, ela traz alguns problemas. Então, se vocês pararem para pensar assim, uma empresa que opera como uma empresa exportadora ou uma empresa importadora, essas empresas, elas dependem extremamente do câmbio, né, para poder traçar aí os seus fluxos e poder ter uma ideia do que vão ser os seus fluxos de caixa, os seus balanços, enfim. Então, quando essas empresas, quando há uma situação de extrema volatilidade cambial, isso é super prejudicial para empresas em geral que operam com comércio exterior. Portanto, é papel do Banco Central, nesses momentos, intervir no mercado de câmbio para atenuar a volatilidade. Como é que o Banco Central faz isso? O Banco Central faz isso comprando e vendendo reservas. No caso, se a volatilidade está extrema, se está desvalorizando muito e valorizando, desvalorizando e valorizando, o Banco Central atua com compra e venda de reservas a fim de reduzir essa volatilidade. A volatilidade, na realidade, ela é uma situação mais perigosa para as empresas, de um modo geral, do que a desvalorização em si. Como essas reservas precisam estar lá disponíveis para enfrentar essas situações de vulnerabilidade e de extrema volatilidade, por exemplo, o Banco Central não pode manter suas reservas internacionais todas em ativos que têm rendimentos altos, mas que não são facilmente convertidos em moeda. Então, por exemplo, não é razoável que um banco central tenha boa parte dos seus ativos, das suas reservas, investidas em ativos que não podem ser imediatamente convertidos em dólares, por exemplo, tá? Se o mercado está pedindo dólares, digamos. As reservas internacionais, elas têm que ser líquidas, elas têm que dar ao Banco Central a possibilidade de poder usá-las em qualquer momento. Por isso,
as reservas internacionais geralmente são mantidas em ativos denominados em dólar, em ouro, todo Banco Central tem ouro, e possivelmente em ativos de outros países ou de outras moedas, que também são moedas de reserva internacional. O dólar é a principal delas, mas a gente tem o euro, o ien e até recentemente, agora com o Brexit, não sabemos, a Libra, como exemplos de outras moedas internacionais. O Brasil tem hoje cerca de 370 e poucos bilhões de dólares em reservas internacionais. Grande parte desse volume de reservas foi construído durante a época áurea lá dos anos 2000, em que os preços das commodities, das matérias-primas estavam subindo e, portanto, a gente estava exportando em alto valor para o resto do mundo muita coisa e recebendo esse fluxo de recursos de volta e, portanto, isso daí virou um acúmulo de reservas ao longo de muitos anos e, portanto, hoje a gente dispõe desse vasto arsenal aí de reservas internacionais que não tem contrapartida em nada. Grande parte dessas reservas são de uso livre. Reservas que têm contrapartida são aquelas que vêm de algum empréstimo. Então, por exemplo, se o país tomou um empréstimo de alguém lá fora, os recursos eles entram como reserva, porém tem a contraparte, porque em algum momento futuro o governo vai ter que pagar aquele empréstimo de volta. Existe um custo de carregamento dessas reservas. Então, de um lado, elas têm um benefício, de outro, elas têm um custo. Então, se a gente fizesse puramente um cálculo de custo-benefício, a gente chegaria aí a um nível adequado de reservas, acima do qual você poderia dizer que, se você tem mais reservas do que aquele que contrabalança o benefício e o custo, aquilo ali é reserva excedente que você, em tese, poderia usar para outras coisas. Então, o que essa metodologia do fundo faz, do FMI faz, é estabelecer como que você calcula esse nível adequado de reservas acima do qual você teria um excedente. No caso do Brasil, essa conta feita pelo FMI, ela é uma conta bem conservadora, existe um excedente entre 120 e 140 bilhões. O problema que está colocado, portanto, nesse momento, e que o Guedes vive voltando nele, é de usar esse excedente de reservas agora na crise para pagar por uma parte do que a gente vai precisar fazer em termos de gastos extraordinários para lidar com a crise. Acho uma péssima ideia fazer isso. E acho que essa ideia está na contramão de qualquer boa prática internacional. Por que essa ideia é péssima? Porque nesse momento, agora, que a gente atravessa, nenhum país no mundo está sendo penalizado por fazer medidas de estímulo fiscal. Muito pelo contrário. Ninguém está sendo penalizado por fazer nada disso, porque todo mundo já sabe, já se deu conta de que isso é o que precisa fazer. Na verdade, os países que estão fazendo menos são aqueles países com quem as pessoas se preocupam mais, de um modo geral. Então, se a gente for conversar, eu tenho feito isso, se você conversar com pessoas do FMI, pessoas do Banco Mundial ou de outros organismos multilaterais aqui em Washington, a grande preocupação não é que os países estejam fazendo demais, a grande preocupação é que os países estejam fazendo de menos, em particular o Brasil, que fez pouco até agora e continua fazendo pouco, embora todas as previsões aí de PIB estejam ficando cada vez piores, como a gente está vendo. Tudo isso é para dizer o seguinte, voltando à nossa história das reservas, o momento agora é um momento de gastar e é um momento de emitir mais dívida para gastar. Não é para se ter muito pudor em fazer isso. Ter pudores nesse momento é não saber enxergar a natureza da situação. O que eu acho que faz muito mais sentido em relação às reservas internacionais? Em vez de gastar as reservas internacionais agora, no momento em que o mundo e o ambiente internacional estão te dando condições de emitir dívida, emita dívida. Depois, quando a gente tiver que começar a pensar como que a gente vai resolver o nosso problema de dívida muito mais elevada, que, por sinal, não será só nosso, todos os países vão estar nessa situação, como eu já falei aqui algumas vezes, aí, então, pode-se pensar
na ideia original que eu tinha lá atrás, de talvez usar o excedente esse aí das reservas internacionais, se ele ainda estiver no mesmo montante. A gente tem que ver se no meio do caminho a gente não vai perder reserva, espero que não. Não tem nenhum motivo para isso acontecer, tá? Os nossos problemas podem todos ser resolvidos em moeda local, em real. Nada precisa ser resolvido em dólar. Então, precisamente por esse motivo, a gente deveria guardar as nossas reservas nesse momento, para que no momento futuro, em alguma hora que a gente estiver vendo uma saída dessa crise, no momento em que a questão fiscal e do ajuste que vai ter que ser feito, sei lá quando, no momento em que essa questão se colocar mais presente, a gente aí sim tem um instrumento, as reservas internacionais, em particular o excedente das reservas internacionais, que a gente pode então utilizar para fazer o abatimento da dívida. E isso nos ajudará muito, porque permite que a gente faça um abatimento da dívida sem ter que de imediato lançar mão de medida de austeridade fiscal.